Cadê o troço? Tornar-se apresentador. Aí, agora sim. Deus livre. Ah, meu guri. 2 minutinhos. Só quero. Deixa eu mandar aqui no monitoria. Ó, cara, agora que eu vi o cara tá de camisa polo e tudo, meu. Ah, cara, é que depois eu vou sair, meu. Tô. Esse aqui, ó. Cara, falando nisso, tu tem conta no Banrisul? Bah, no Banrisul não. Porque tu tem bolsa, né? Com o Cruel. É, mas é Banco do Brasil só. Puta, que merda, meu. Eu vou ganhar a bolsa agora, só que, meu, Banrisul. Porra, inferno isso. Banrisul? Aham, nada a Mas ver, meu. debitam cada uma. Porque Banrisul é. Eu não sei, geralmente a URGS era. Tudo que eu fiz até agora na URGS é Banco do Brasil. Banco do Brasil, exatamente. Enfim. O Cru veio comentar um bagulho, meu. Mandou uma palminha no direct. Grande Cru. Ele sempre mete só a palminha aqui, ó. Cru tem cara de mafioso, né, meu? Máfia italiana. Cruel é uma viagem. Ele começa reuniões aqui, ó, fumando um charutão, pá. Cara, é contigo a bola, pode iniciar. Vamos iniciar então, né? Tá, beleza. Tocando Bom ficha. dia, gente, tudo bom Bom com dia, gente. Tudo bem com vocês? vocês? Nem tava aqui até meia hora atrás, né? Tudo bem. Tá, a gente vai iniciar a aula então, só lembrando, a gente terminou a aula passada o processo de glicólise anaeróbia e a gente discutiu um pouco da formação de lactato. E agora a gente vai falar um pouco sobre como isso influencia no processo de fadiga e como a fadiga influencia no exercício também. Eu acho que tá tudo certo aqui, vamos bola para frente. Beleza. Então, gente, esse processo que está mostrando aqui na tela para vocês é justamente o processo de formação de lactato a partir de ácido lático, tá? E essa formação, como vocês podem observar aqui, tem a liberação de íons de hidrogênio. Por isso, durante muito tempo, a gente acreditou que a acidose que a gente tinha no nosso organismo, ela vinha a partir desse lactato, tá? Por isso a gente chamava de acidose lática. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue observar que as concentrações de lactato aumentando eram responsáveis pela diminuição do pH sanguíneo. Mas agora a gente já sabe que isso caiu por terra pelo seguinte motivo. A acidose ela não é exclusivamente por causa do lactato, tá? Esses íons de hidrogênio que são responsáveis por diminuir o pH sanguíneo, eles vêm de diversas fontes do nosso organismo, e não só a partir do lactato. Por isso, o nome que a gente chama agora é acidose metabólica, tá? Acidose metabólica, então, porque os íons de hidrogênio não são exclusivamente do lactato, e sim de diversas fontes do nosso organismo. Beleza, mas como isso vai influenciar nosso exercício ou o que a fadiga influencia no nosso corpo? Primeira coisa que vocês já viram, a gente viu na semana passada, é a relação do pH com a atividade da PFK. Lembrando, a PFK é essa enzima aqui que é responsável por iniciar esse processo de reações em espelho lá na glicólise, tá? Então, essa enzima aqui, ela é responsável por regular todo esse processo de formação de NAD, ATP e piruvato a partir da molécula de glicose. E como vocês podem observar aqui, conforme o pH sanguíneo ele é diminuído a partir de formação lá de íons de hidrogênio, a atividade da PFK ela diminui bastante. Então a fadiga vai influenciar muito nesse processo de não atividade da PFK, o que vai prejudicar o nosso processo de formação de ATP e piruvato, beleza? Então esse processo todo vai se dar por uma diminuição na ressíntese de ATP. Mas enfim, vamos agora a alguns outros processos que a fadiga acaba por influenciar, tá? Retomando com vocês um pouco sobre contração muscular. Aqui, nessa imagem aqui, deixa eu circular aqui para vocês, essa imagem aqui, ó, ela está representando, tá? Aqui um neurônio motor, essa coisinha linda aqui, um neurônio motor, e essas vesículas aqui, ó, essas vesículas são vesículas carregadas de acetilcoenzima A. O que que essas vesículas vão fazer, tá? Elas estão transportando
o sinal do neurônio motor, aquele sinal elétrico, o potencial de ação que está trazendo o neurônio motor, para a placa motora. Por quê? Porque a partir desse processo a gente vai ter a transmissão de energia elétrica durante todo o músculo, tá? Isso aqui é uma unidade motora, é um neurônio motor inervando algumas fibras musculares. Então, esse processo ele vai desencadear naquela transferência de energia elétrica durante todo o músculo, possibilitando a contração muscular. Beleza, e como é que a fadiga vai influenciar esse processo? Os íons de hidrogênio que a gente já discutiu, que são formados a partir de diversas fontes do nosso organismo, eles vão se estabelecer aqui nessa placa motora. Então, eles vão dificultar a alocação de acetilcoenzima A na placa motora, ou seja, a gente vai ter uma contração muscular não organizada, tá? A gente vai acabar por dificultar a contração muscular justamente porque o sinal elétrico que vem do neurônio motor não consegue ativar o músculo da maneira correta, porque na placa motora a gente tem um hidrogênio atrapalhando o processo. Esse processo, então, a gente chama de acidose de placa. É um processo iniciado pela fadiga. Beleza. E aqui a gente tem a representação de uma miofibrila, tá? Aqui os sarcômeros, etc. Então, a célula muscular, ela é revestida por esse retículo sarcoplasmático que vocês estão vendo representados aqui e por esses túbulos T. Qual é a função desse túbulo T? Quando o sinal elétrico chega no músculo, ele é transmitido pela placa motora através dos túbulos T. Então, o sinal elétrico ele entra no túbulo T e, a partir disso, ele vai liberar, vai fazer com que algumas o citoplasma, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga ter a contração muscular. Por quê? Lembrando, o cálcio ele é muito importante para a contração muscular. O cálcio ele vai se ligar na troponina, que vai deslocar a tropomiosina, que vai liberar o sítio de ligação de actina com miosina, formando as pontes cruzadas, tá? Então, a liberação de cálcio no citoplasma é muito importante para a contração muscular. É ela que faz a contração muscular efetivamente acontecer, tá? Beleza. Então, o sinal elétrico chega aqui pelo túbulo T e no retículo sarcoplasmático está no estado contraído. Para isso, a gente tem a atividade da bomba cerca. A bomba cerca ela é responsável por capturar esse cálcio do citoplasma e botar ele para dentro do retículo sarcoplasmático de novo. Só que, claro, esse é um processo que acontece contra o gradiente de concentração. Então, a gente tem mais cálcio no retículo sarcoplasmático do que no citoplasma. Por isso, essa bomba ela faz esse processo gastando ATP. Tá? Então, a gente tem gasto de ATP para conseguir recapturar esse cálcio. Beleza. Diminui a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, a gente vai ter um processo de contração muscular prejudicada por não liberação de cálcio que a gente deveria ter. Tá? A gente não vai conseguir ter aquela formação de pontes cruzadas que a gente estava esperando. Beleza. A fadiga também influencia aqui, porque a bomba cerca, como eu falei agora, ela é dependente de ATP. E a gente já está com um problema de reconstituição de ATP. Então, a gente não vai conseguir tanto contrair o músculo da forma que a gente quer e também não vai conseguir relaxar o músculo da forma que a gente precisa, porque a bomba cerca não vai estar funcionando no seu estado pleno, tá? Beleza. Já sentiram, tá? Esses íons de hidrogênios, eles que se acumulam a partir da fadiga, eles estimulam essas fibras do tipo C, fibras lentas, que dão essa sensação de dor em queimação, tá? Quando a gente sente aquela dor aguda, aquela dor empontada, as fibras do tipo menos lentas, né, elas são estimuladas, então a gente sente aquela sensação de dor empontada, aquela sensação de lesão. É importante a gente saber diferenciar esses dois tipos de sensação, né? Quando a gente está sentindo uma dor em queimação, a partir do processo de fadiga, é porque a gente está estimulando essas fibras do tipo C, e as fibras do tipo delta são as que dão sensação de dor empontada, aquela sensação de lesão. Quer falar alguma coisa, Gabi? Só uma outra relação que vocês podem ter também. Qual é a diferença de algesia? Vamos lá, algesia quer dizer dor. Então, quando vocês estão falando alguma coisa assim, analgesia, então processo de não dor. Então, vocês se familiarizarem com a nomenclatura. Algesia quer dizer dor. Então, assim, ó, como o Filipão está falando, essas questões de dor referente à parte muscular, mas nós temos uma outra coisa que vocês acabam se confundindo também, e é bom de ter essa relação mais para a aplicabilidade de vocês.
que é a diferença do quê? O que que é a sensação nervosa e o que que é a sensação muscular, né? Então, assim, se quando a gente está falando uma coisa muscular, se quiser até criarem uma anotação, né? Ah, dor nervosa é diferente de dor muscular. Então, assim, ó, dor muscular sempre vai ser essas questões de queimação, de pontada, de fisgada, né? Geralmente, isso tem a ver com os potenciais de ação que são enviados até o nosso cérebro, que daí já entra uma outra relação quando nós entrarmos na parte dos reflexos medulares e tudo mais, as informações aferentes, a gente vai especificar mais. Mas as dores nervosas sempre vão ter a ver com o quê? Então, se anotar, dor nervosa tem a ver com dormência e formigamento. Se não vocês sentirem formigamento, dormência, essas coisas, isso tem a ver com algo nervoso. Então, por exemplo, quando vocês pegam, vocês podem fazer muito bem isso agora. Pega e senta em cima da mão, né? Fica um tempão. Vocês vão ver que não vão começar a sentir a mão. Isso é porque vocês estão ocluindo o nervo, né? Então, isso é uma parte nervosa. Depois, sempre daquele estágio, né? Você não sente, perde a sensação, a sensibilidade, e depois começa a formigar. E a muscular é aquela coisa, a queimação, a dor em pontada. Então, vale salientar, porque às vezes vocês podem ter um aluno na academia e ele reclamar de alguma dor e vocês podem diferenciar na hora. Outra questão, o termo mais clínico é dor referida, né? Os fisioterapeutas falam, isso aqui está com dor referida. Muitas vezes a dor pode ser local, mas a dor pode se alastrar um pouco mais. Daí vem a confusão, mas isso é dor nervosa então, porque está se alastrando. Não necessariamente. Então, às vezes a dor pode se alastrar um pouco e o que vai determinar é se ela é em queimação, se ela é em pontada, ou se for formigamento ou dormência, que daí já é a parte nervosa. Tá bom? É só isso. Muito bom. Excelente, cara. Bom, então dando uma revisada aqui no que eu falei até agora, a fadiga, ela pode se instaurar por um processo de fadiga metabólica, e aqui a gente vai ter o processo de fadiga em todas as sistemas de obtenção de energia, tá? Então a gente tem a fadiga, a gente pode ter fadiga do sistema TPCP, a fadiga do sistema glicolítico, a fadiga do sistema lipolítico, e a gente vai descobrir como esse processo acontece em todas essas vias, tá? A fadiga neuromuscular, então, relacionada a um processo de acidose de placa, tá? Aquela dificuldade de acontecer a contração muscular. E aqui a constância do cálcio naquela dificuldade de formar pontes cruzadas e de conseguir capturar o sódio de novo para relaxar o músculo, tá? Tudo isso gerando um processo de dor em queimação. Beleza. E aqui, como a gente consegue metabolizar aquele lactato que a gente produziu, por exemplo, a partir da glicólise anaeróbia, tá? Beleza, esse processo de metabolização de lactato, ele acontece por uma reconversão de lactato a piruvato, podendo nos gerar glicose para que a gente consiga fazer de novo aquele exercício que a gente estava fazendo, tá? Como é que a gente pode aplicar isso na prática? Assim, o processo de metabolização de lactato, ele acontece a partir de uma via aeróbia, tá? Ou seja, para que a gente consiga utilizar esse lactato como fonte de energia novamente, a gente tem que diminuir a intensidade do exercício em algum momento, tá? Então, imaginem que a gente está treinando um cara, o cara está correndo e está numa via glicolítica anaeróbia. A gente vai ter produção de lactato acontecendo, esse cara ele vai estar sentindo aquela dor em queimação, por exemplo, e para que a gente consiga utilizar o lactato como fonte de energia, para que esse cara consiga metabolizar esse lactato, ele vai ter que, em algum momento, diminuir a intensidade de exercício, dar uma caminhada, etc. Enfim, esse processo a gente consegue treinar a partir justamente do descanso do exercício, né? Daquilo que a gente consegue fazer como um repouso ativo, por exemplo. Tá? Não sei, quer falar mais alguma coisa sobre esse processo, Gabi? Já que tu deixou quicando, vou comentar. Isso aí refuta uma outra ideia também, que foi uma provocação que eu fiz no chat para vocês. A gente tá monólogo, tá basicamente eu e o Felipe fazendo aqui um estudo, eu e ele. Estamos estudando ciclo de Fourier. Estamos estudando glicólise. Então eu preciso que vocês interagem, porque isso aqui é para vocês, gente. Agora sim, agora vocês vieram. Gente, vou contar um segredo. O Álvaro não tá. O Álvaro não tá hoje. Não precisa ter medo de mim do Felipe, a gente quer ajudar vocês. Tá, mas tô falando bem baixinho, tá? Ai, tá gravando. Ai, meu Deus. E agora? Gente, José, ok. Todo mundo ok, galera? Coloque um ok, então, por favor. Oi, K. Oi, K. Botem um ok, está tudo ok. Material ok. Conteúdo ok.
Bom, o pessoal tá indo, então beleza. Então olha só, respondam para mim uma coisa. Quem nunca já ouviu falar ou confundiu lactato com questão de fadiga? Quem já. Gente, e sério, isso confunde muito. Eu tinha muito essa confusão de lactato com fadiga. Quem já confundiu isso? Ou já achou que era relação? Tipo assim, eu tô com acúmulo de lactato, eu tô cansado, eu tô com fadiga. Quem já achou isso? E agora eu vou explicar o porquê de confundir e o porquê que não é isso. Opa, falei a resposta. Mas é importante vocês falarem. Gente, tem um botão ali, ó, azul, que vocês vão ter também o áudio, então ainda se lê com alguns livros técnicos. Pois é. Então assim, ó, o que eu quero explicar para vocês. Deixa eu me tornar-me aqui o apresentador. Quando vocês falam do lactato, o lactato, anotem isso assim, ó, na testa de vocês. Lactato é marcador de intensidade de exercício. Por exemplo, laboratório e pesquisa, eles utilizam o biomarcador através de coleta sanguínea e analisam lactato para ver o quão intenso foi aquele exercício. Eu nunca vou... O lactato vai ser o marcador de fadiga, sendo que ele é reconvertido nesse próprio ciclo de Cori para produção de energia. Estão entendendo? Então é importante vocês terem esse discernimento. Outra coisa, tem um estudo recente que fizeram um estudo assim. Eles colocaram pessoas a correr de um desfiladeiro. Pessoas a correr em desfiladeiro. O que acontece? Quando tu corre em desfiladeiro, a prevalência da contração é em excêntrico, porque tu faz excêntrico de quadríceps, né? E colocaram o pessoal até a fadiga nisso aí. E depois foram analisar o nível de lactato. Fizeram então pessoas a correr em ladeira e pessoas a correr em plano. Vocês acham que o maior nível de lactato estava no plano ou na ladeira? Tenta imaginar vocês correndo uma lomba e correndo em plano. O que vocês acham que foi o maior marcador de lactato? Coloquem uma opinião de vocês. Quero ter essa interação. Que eu vou mostrar uma coisa para vocês daí. Ainda se lê alguns livros. Vocês não querem falar comigo. Brunão, José. Plano? Por que plano? Boa. Por que o marcador de lactato estava maior no plano? Tu, tipo assim, chutou e acertou no ângulo ou tu tem alguma lógica para dizer? Porque, assim, ó. Deixa eu ver. Mandem áudio, gente. Mais fácil. Tá, bueno. Olha só. Nesse estudo, o que aconteceu? Gabriel, se a intensidade do exercício é alta, o indivíduo não está próximo à fadiga? Calma. Eu entendi a pergunta. Entendi a pergunta. Tá, vamos lá. Uma comparação de exercícios na ladeira e no plano e fizeram as diferenças a partir das medições de lactato, né? Para querer ver o quê? Para ver qual teve o maior índice de fadiga, o que fadigou mais. Daí eles foram associar, é lactato? Vamos ver, né? E o que aconteceu? Os marcadores de lactato foram maiores no plano do que na lomba. Isso só mostra o quê? Que o lactato só mostra a intensidade de exercício. Daí vem a pergunta do José. Se a intensidade de exercício é alta, o indivíduo não está mais próximo à fadiga? Cara, como é que eu vou te dizer? A intensidade está alta, mas lembra, sempre quando tu for analisar a fadiga, o estado de fadiga, tu tem que analisar dois fatores, que a fisiologia do exercício manda, que é a minha intensidade e o meu tempo. Se eu tiver uma intensidade máxima, e outra, intensidade máxima, eu estou fazendo isso a 100%. Então, se eu estou numa intensidade máxima em 10 segundos, eu estou próximo à fadiga, só que eu estou próximo à fadiga do ciclo energético ATP-CP. Eu não estou próximo à fadiga do ciclo energético, bioenergético lipolítico ou glicolítico. Entende? Sempre a cada intensidade de exercício, em cada faixa que eu vou estar, a gente vai entrar isso depois na interrelação de rotas, mas entenda que vai ter um sistema metabólico predominante. Mas vale salientar, todos estão funcionando ao mesmo tempo. Por exemplo, agora, a gente está com qual sistema predominante? A gente está com o sistema lipolítico, porque a gente está basal, a gente está
né? A gente não está fazendo grande esforço, a gente não está fazendo grande intensidade. E é algo mais duro. Eu vou explicar por quê, né? Então, só para vocês entenderem, fez sentido o que eu te falei, José? Mas, assim, quanto mais intenso, eu acho que eu consegui relacionar o que tu. Eu consegui relacionar a tua dúvida? Tá, então era isso. Beleza. Filipão, volta pra ti aí. Beleza. Boa, Gabi. Tem que botar aqui, tornar-se apresentador. Beleza. Vamos lá. Tá, então agora a gente vai iniciar o processo de glicólise aeróbia. A gente encerrou aquele processo de glicólise anaeróbia até a formação de lactato, etc. Então a gente vai iniciar agora o processo de glicólise aeróbia, tá? Então lembrando toda aquela atividade de glicose. Mais uma pergunta ali. Tá. Ele tá pedindo pra tu mandar o artigo depois pra ele, Gabi. Filipão, foca aí no negócio, eu resolvo ali o chat, pode ser? Tá, beleza, claro. Tá. Tranquilo. Tá, beleza. Então, o processo de glicólise anaeróbia, que a partir da glicose a gente vai conseguir gerar ATP, piruvato e lactato. Então, beleza. A gente já discutiu a formação de piruvato em lactato, e agora a gente vai começar a discutir a formação de piruvato, a formação de acetilcoenzima A a partir de piruvato e oxalacetato também, tá? Beleza. Então, aqui são os MCTs da mitocôndria, piruvato aqui no citoplasma, que acaba por entrar na mitocôndria, formando acetilcoenzima A por meio do processo de oxidação, tá? Então, a oxidação de piruvato vai nos gerar acetilcoenzima A e vai nos possibilitar iniciar o processo de glicólise aeróbia. Beleza. Então, acetilcoenzima A gente pode obter a partir de aminoácidos, a partir de piruvato, a partir de ácidos graxos. A gente está vendo, então, que a oxidação de piruvato vai nos gerar acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, então, a gente vai poder, com ela, dar início ao ciclo de Krebs, a gente pode formar copos cetônicos ou ésteres de ácidos graxos. Então, a gente vai continuar aqui nessa aula vendo a formação da via de piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Beleza? Beleza. Então tá, piruvato entrou na mitocôndria, aqui. Tá meio pequenininho aqui, mas vocês podem ampliar a tela para conseguir ver melhor, tá? Beleza. Vou pegar a caneta. Sofreu um processo de oxidação, gerando acetilcoenzima A. Nesse processo de formação de acetilcoenzima A, a gente também tem a formação de um NAD. E esse NAD aqui é importante que vocês não se esqueçam dele, porque depois a gente vai precisar dele para fazer o balanço energético desse processo, tá? Beleza, então piruvato oxidado formando acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A precisa reagir com oxalacetato, que é esse que está marcado aqui, para formar citrato e dar o início ao ciclo de Krebs, tá? E como é que a gente tem a formação aqui de oxalacetato? Bom, oxalacetato é a partir da carboxilação de piruvato, tá? Então, o piruvato ele vai dar tanto origem ao acetilcoenzima A no processo de glicólise, como também ao oxalacetato para que a gente consiga dar início ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está mostrado aqui num todo para vocês, e nele a gente tem a formação de 3 NADs, 3 NADs vem no ciclo de Krebs, um FAD e um GTP, que a gente vai considerar como ATP aqui, tá? Porque é a mesma coisa a gente falar GTP e ATP. Então, a gente tem a formação de 3 NADs, um FAD e um GTP, que a gente vai chamar de ATP. Beleza. Então, o que são esses NADs e esses FADs, tá? Esses NADs e FADs, eles são dinucleotídeos, eles são altamente energéticos. A função deles é justamente entrar na cadeia respiratória da mitocôndria para serem oxidados e assim a gente conseguir reconstituir o ATP. Esse processo aqui, ó. Então, aqui a gente tem a cadeia respiratória da mitocôndria, tá? E a gente tem aqui vários citocromos. Esses citocromos, eles são justamente os níveis da cadeia respiratória em que NAD e FAD conseguem entrar para que a gente tenha um potencial eletroquímico para conseguir reconstruir ATP. De que maneira? Aí. O NAD, então, ele vai, como a gente já falou, o NAD e FAD, eles são oxidados nessa cadeia de transporte de elétrons, tá? Então, o NAD oxidado, aqui, ele vai conseguir entrar no primeiro citocromo, na cadeia mais alta de citocromos, que é a NAD desidrogenase, tá? Então, a gente vai ter a liberação de um íon de hidrogênio, e como ele é oxidado, perdeu elétrons, esse elétron vai ser transportado durante toda a cadeia de transporte de elétrons, por isso esse nome, até reagir com O2, gerando água e gerando um potencial eletroquímico suficiente para ativar a ATP sintase na reconstrução de ATP, tá? Quantos ATPs o NAD consegue reconstruir? O NAD consegue reconstruir 3 ATPs, beleza?
O FAD. O FAD acontece exatamente a mesma coisa, tá? O FAD também vai entrar na cadeia de transporte de elétrons, vai ser oxidado, vai liberar elétrons que vão ser transportados e vão ter um potencial eletroquímico para gerar ATP. Mas o FAD ele não consegue entrar na cadeia mais alta de citocromos, ele vai entrar aqui nesse segundo, na coenzima Q. Então, o que isso vai diferenciar ele do NAD? Justamente o processo de formação de ATP, que por FAD a gente consegue reconstruir 2 ATPs. Então, no NAD a gente reconstitui 3, no FAD a gente consegue reconstruir 2 ATPs. Beleza, então a gente vai chegar aqui no rendimento final da glicólise aeróbica. A glicólise anaeróbia, a formação de piruvato, etc., a gente vai ter então a formação de 2 ATPs. Beleza. Agora a gente entra então no ciclo de Krebs, e a gente vai ter a formação de um GTP, que a gente falou que é a mesma coisa que um ATP. E lembre-se, a gente tem aqui a contagem de um GTP, mas como no processo a gente tem sempre uma reação em espelho acontecendo, a gente não pode esquecer que sempre tem que multiplicar por 2. Então não é um ciclo de Krebs que está acontecendo naquele momento. Na verdade, são 2 ciclos de Krebs que estão acontecendo. Então, a gente tem a formação aqui de 2 GTPs, totalizando 2 ATPs. Beleza, ciclo de Krebs. A gente tem a formação de 3 NADs. Ué, mas tem um 4 aqui. Claro, lembrem que a gente comentou que a gente tem a formação de um NAD na conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Aqui, marcado para vocês. Por isso, beleza. Então, 4 NADs, sempre a gente multiplica por 2, porque acontece e reconstruir 3 ATPs, totalizando 24 ATPs. Beleza. FAD. FAD a gente tem a formação de um FAD no ciclo de Krebs, multiplicado por 2, porque são 2 ciclos de Krebs, multiplicado por 2, porque eles conseguem reconstruir 2 ATPs, totalizando 4 ATPs. Beleza, mas não é só isso, tá? A gente tem que lembrar que naquele processo de formação de glicose até piruvato, a gente tem a formação de 2 NADs. Esses 2 NADs ele entram no sistema que a gente chama de lançadeira de elétrons, tá? Que a gente consegue capturar esses NADs para aquela cadeia respiratória que a gente acabou de ver. Portanto, a gente vai ter, por meio da lançadeira de elétrons, a capturação de mais 2 NADs que vão reconstituir 3 ATPs cada um, totalizando 6 ATPs. Então, o balanço energético, o rendimento energético da glicose anaeróbia, é um rendimento de 38 ATPs por molécula de glicose. Beleza, e assim a gente termina a glicólise aeróbia, tá? Uma coisa que a gente não falou na aula passada, mas que acho que é interessante vocês falar para vocês agora, é justamente em qual exercício que a gente consegue utilizar mais esse tipo de via, tá? Claro, a gente ainda não chegou nessa parte na disciplina, mas só para adiantar um pouco para vocês, porque a gente sempre gosta de saber um pouco mais da parte prática, tá? Então, a glicólise anaeróbia, a gente vai usar essa via mas em exercícios de, assim, 30, 40 segundos, tá? A partir de 20 segundos a gente já vai ter uma predominância de glicólise anaeróbia, mas essencialmente exercícios de 30, 40 segundos, claro, na intensidade relativa de 100%, como a gente já discutiu, vão utilizar esse tipo de fonte de energia, tá? A glicólise aeróbia, ela é um pouquinho, como ela é um pouquinho mais complexa, a gente consegue utilizar ela em exercícios de cerca de 2 minutos, por aí. Tá? O limite seria ali numa prova de 800 metros, em que a gente já vai ter uma briga entre sistema glicolítico e lipolítico, tá? E acho que é isso, Gabi. Se ninguém tem dúvida, contigo. Gente, só para fazer uma complementação, ficou horrível meu gráfico, me perdoem. Mas esse gráfico aqui é um gráfico de Kostel, que fala bem o que o Filipão está fazendo, né? Que é a predominância do ciclo bioenergético com o tempo. Então, assim, ó, com o tempo nós vamos ter a prevalência de carboidratos, né? Vamos ter a prevalência de carboidratos, que depois vai diminuir. Então, ó, carboidrato inicia como predominante e depois ele diminui. E depois nós vamos ter a predominância do sistema lipolítico. Porém, tem um detalhe, né? Quando a gente fala do lipolítico, quanto mais tempo, né, é mais aeróbio. Então, a gente vai pensar no lipolítico, no proteolítico, que é a questão da quebra das proteínas, né? Quando vê, quanto mais longo tiver, mais eu vou ter esses sistemas predominantes, que é o lipolítico e o proteolítico. Ali no início,
o Filipão falou, na verdade, eu fiz horrível, né? Porque na verdade, esse X aqui que eu fiz deveria estar aqui mais ou menos aqui no meio, que é mais ou menos no tempo de 20 minutos. E daí, ah, o carboidrato, mais ou menos em torno de 5 minutos, por aí, como o Filipão falou, a glicólise anaeróbia por ali, e depois começamos a ter, até mais ou menos uns 15, 20, a glicólise aeróbia. Ô Filipão, chegou a ver alguma coisa por exemplo, me perguntaram no privado semana passada, exercício específico, por exemplo, que seja da anaeróbia, da aeróbia, glicólise? Claro, acho que exercício específico, tá? Acho que um que é bem prático, que a gente tá fazendo bastante nessa quarentena, inclusive, aquela corridinha estacionária, né? Que a gente fica correndo no lugar. Cara, aquilo é uma representação bem boa para a gente poder ver esse sistema, porque geralmente o tempo que a gente vai pedir para a pessoa fazer aquela. Todo mundo sabe o que é corridinha estacionária, aquele skipzinho, ficar no lugar assim, levantando o joelho. Beleza, então como é que tu pode pedir para a pessoa fazer? Olha, eu quero que tu faça a corrida estacionária, por exemplo, por 10 segundos. Eu quero que tu dê o teu máximo em 10 segundos. Então, qual via vocês acham que vai estar ativa se eu pedir para uma pessoa fazer aquele skipzinho por 10 segundos? Qual a via predominante? Lembrando que ela tem que dar o máximo dela em 10 segundos, tá? Um exemplo aqui que a gente está dando. Eu quero que essa pessoa faça o skipzinho em 30 segundos, o máximo dela em 30 segundos. Eu quero que a pessoa faça o skipzinho dela o máximo em 1 hora. Um exemplo, tá? Um exemplo de exercício aqui, bem chulo. Por que eu estou dando esses exemplos, tá? Porque a gente, estudando isso, a gente tem que saber o que a gente está prescrevendo para o aluno. Se eu quero que ele faça um exercício, por exemplo, em 30 segundos, a intensidade máxima dele em 30 segundos, a gente sabe qual a via que a gente está utilizando, que é a via glicolítica anaeróbica, que a gente acabou de estudar. Se ele quer que a gente faça esse exercício em 10 segundos, ele vai estar utilizando a via de ATP-CP. Se a gente quer que ele faça o exercício em 1 hora, a gente vai saber que a gente está utilizando a via lipolítica, que o Gabi vai explicar agora para vocês. Se a gente quer que ele faça o exercício em 2 minutos, a gente vai estar utilizando tal via, tá? Vocês vão ver depois que as vias elas não são regras, assim. A gente tem, dependendo do tempo, dependendo da intensidade, a gente tem uma sobreposição de vias, tá? Mas, predominantemente, a gente caracteriza aquela intensidade por aquela via, tá? Então, lembrando sempre, como o Gabi falou para vocês na aula passada, existe a intensidade relativa e existe a intensidade absoluta, que é importante a gente saber diferenciar. Por exemplo, intensidade, uma coisa que ajuda vocês a pensarem, tá? Intensidade relativa, vocês podem pensar em porcentagem. Então, pensa em porcentagem primeiro, porcentagem. Intensidade absoluta, é bom vocês pensarem em um valor fixo, uma grandeza física, tá? Então, a intensidade absoluta, por exemplo, a gente pode estipular de 12 km por hora, tá? 12 km por hora é uma intensidade absoluta. Se eu e o Gabi, a gente for correr a 12 km por hora lá no EasyFeed, nós dois vamos estar na intensidade absoluta de 12 km por hora. Mas, dependendo da minha condição física, 12 km por hora pode ser uma intensidade relativa diferente para mim ou para ele. Por quê? Porque eu posso estar no meu máximo, dando 12 por hora, ser assim, ó, o meu máximo eu dou no meu 100% relativo, mas para o Gabi que é treinado, é tranquilo, 12 km por hora para ele é bem longe do máximo. Então, para ele, aquilo não é 100%, aquilo vai ser, sei lá, 10%, né, Gabi? 12 km por hora para ti é uns 10%, é bem fácil. Então, o que isso significa? Se eu estou fazendo um exercício a 100%, cara, a 100% de quanto tempo, entende? Não sei, Gabi, quer falar uma coisa que tu desenhou? Sempre quando vocês fizerem uma análise do ponto de vista relativo, do ponto de vista relativo, eu estou falando uma coisa individual, personalizada e de acordo com a necessidade daquela pessoa. Então, o cálculo que é utilizado é isso. Estou falando de quilograma, mililitro, minuto. É isso? Acho que é quilograma, mililitro, minuto. Não lembro direitinho. Mais ou menos isso. Tu tem 3 variáveis, assim. Daí eu vi o chat se tivesse alguma coisa. Daí por que tu usa o quilograma, mililitro, minuto, né? Porque essa relação tu tá utilizando o peso, né? Tu tá especificando do ponto de vista mililitro e o tempo. Então tu acaba especificando o peso da pessoa, aquele peso que a pessoa tem, a partir do tempo. Então tu faz uma coisa totalmente, a ideia é geral, tá? Uma coisa totalmente personalizada. Então quando a pesquisa utiliza alguma coisa para fazer análises quantitativas e qualitativas, do ponto de vista qualitativo sempre é alguma coisa nessa análise. Se vocês começarem a ver, daqui a pouco grave essa informação. Os gráficos que o Álvaro começar a mostrar para vocês ao longo do tempo,
Sempre que tiver quilograma e litro minuto, são variáveis do ponto de vista absoluto. Desculpa, relativo. Do ponto de vista relativo. E o absoluto é uma coisa mais generalizada, né? É como se fosse pegar assim, ó. Eu, o Bruno, o Felipe, a Júlia e o José fazemos uma corrida. O percentual absoluto vai ser o que todos conseguiram fazer, daí a gente vai tirar uma média daquilo tudo. Entendeu? É algo mais nesse sentido para um cálculo. Então é algo mais. Não é uma coisa mais direta, é uma coisa mais indireta. Então o relativo, ele é alguma coisa mais sempre a 100% e específico àquela pessoa. Mas isso a gente vai entrar numa aula específica, a gente só está adiantando por quê? Porque é importante nós adiantarmos. Para vocês, a cada ciclo que a gente está terminando, cada ciclo bioenergético, vocês começarem a visualizar o que a gente está querendo falar. Vocês conseguem enxergar só do ponto de vista celular, mas vocês conseguem depois, quando a gente faz as aplicabilidades, visualizar do ponto de vista celular e como isso se correlaciona na prática. E também, obviamente, na atuação profissional de vocês. Bom, Posso só comentar, então, só para finalizar? É porque fala. quando a gente fala esse esquema de tantos segundos é tal via, tantos segundos é tal via, a gente parece que a célula muscular ela tem um cronômetro instalado, né? Mas é que Cronometrina. exatamente, mas isso não funciona assim, tá? A gente está falando sempre de uma intensidade a 100%. Então, o que a célula muscular ela entende? Ela entende que a gente tem uma carga mecânica assim, aplicada, ou seja, a gente pode aumentar aquela carga mecânica, aumentar, por exemplo, o ritmo de passada, aumentar a intensidade absoluta, aumentar de 10 para 12 km por hora. O que isso vai acontecer? Esse aumento de carga mecânica faz com que a gente precise de energia, por exemplo, de ATP, de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Então, quais são as características de uma forma mais rápida ou uma forma mais lenta de ressíntese de ATP? Aquela forma mais rápida, a forma mais potente, como a via ATP-CP, é uma via que realmente é uma via super rápida, que a gente consegue obter energia de uma maneira muito rápida, mas ela te dá, por exemplo, 1 ATP. Então, ela não é uma coisa muito complexa, justamente por isso que ela é rápida. E por isso, por exemplo, que a gente não consegue manter essa intensidade muito alta durante muito tempo. A via é justamente durante 10 segundos. Agora, se a gente tem uma carga mecânica que é muito menor, por exemplo, fazendo um exercício aeróbio, a gente tem a via que a gente consegue ressintetizar ATP, que o Gabi vai explicar para vocês, é uma via muito mais complexa, mas te dá muito mais ATPs por molécula, por exemplo, de palmitato, que o Gabi vai mostrar para vocês. Então, como essa carga mecânica não é tão alta, a gente consegue, a gente leva, entre aspas, leva tempo do organismo conseguir ter uma via mais complexa de ressíntese de ATP para que a gente tenha uma via mais capaz e menos potente. Acho que é isso, já. Pode dar agora. É isso aí, então beleza. Olha só, gente, vamos lá. Agora vai vir uma porrada de informação. Eu vou correlacionar ao máximo e vou aplicar para diferentes áreas, tá? Eu vou falar de aspectos nutricionais, vou falar de aspectos celulares e vou correlacionar muito com o exercício. Apresento a vocês o sistema lipolítico. Apresento a vocês o sistema que vocês estão utilizando agora. Esse sistema, basicamente, ele é utilizado quando? Vamos começar por essa ideia. Esse sistema é basicamente utilizado em sistemas basais onde eu tenha longo tempo de duração, né, e não tanta intensidade, né? Então, em termos aplicáveis, qual é o exercício que é? Vamos começar já pela prática do exercício. Qual o exercício que é considerado assim o modelo quando se fala de sistema lipolítico? É a maratona. Todo mundo vai lembrar da maratona. Só você tem que lembrar também que nós temos, por exemplo, é Ultraman, não é Ultraman, Ironman, nós temos a prova do Ironman, essas provas que exigem demais, porque são provas que envolvem mais de 3 modalidades e um longo tempo de duração. Enfim, gente, o que eu quero caracterizar? Esse sistema que demanda tempo, é um sistema complexo, é um sistema que são cheio de vias, cheio de rotas, é um sistema super complexo que vai... Por que ele é tão complexo? Porque quanto mais complexo é um sistema no meu corpo, mais energia eu vou ter para substrato para aquela minha demanda que eu estou fazendo, que demanda muito tempo. Então, assim, em vias gerais, o que nós vamos analisar nesses pontos da lipólise? Então, se quiserem anotar, a gente vai falar da digestão e absorção de lipídios. Eu acho importante a gente começarmos pelo início, né? Estou ingerindo uma gordura, né? Estou ingerindo aquele prato de massa, aquele prato de macarrão. A partir dali, passando todo pelo meu trato gastrointestinal, até chegar no depósito do meu músculo, como que acontece? Então, vamos entender todo esse trânsito que ocorre daquela macromolécula até se tornar uma micromolécula. E a partir daquilo que ela é armazenada no nosso músculo, quando nós começarmos uma atividade, um exercício, como que ela é mobilizada para nós utilizarmos de novo como fonte de energia para estarmos fazendo esses movimentos.
Então, eu vou partir de um grau simples, vou complexando e vou aplicando para vocês, tá? Então, vamos entender. A digestão e absorção de lipídios, a síntese e degradação de adipócitos, a lipólise propriamente dita e, na aula da semana que vem, a gente vai aplicar isso para um grande... eu caracterizo como o grande mal do século XXI, que agora estamos em estado de coronavírus, mas o grande mal, e a nossa profissão e a área da saúde tem que estar atenta, é a obesidade, né? Então, vamos lá, vamos fazer várias relações para a gente entender isso do ponto de vista de alto rendimento, de saúde e várias correlações com patologias, com aplicabilidades. Beleza? Gente, olha só. Então, o que a gente tem que entender antes? Façam esse desenho aqui comigo, ó. Vou fazer um desenho bem chulo, mas vocês vão entender. Aqui é a minha boca. Sim, parece muito uma boca. Gente, é muito ruim desenhar aqui, tá? Mas enfim, eu tenho minha boca. Eu tenho o meu esôfago. A partir do meu esôfago, eu tenho o meu estômago. E a partir do meu estômago, eu vou começar com uma tripa de coisas chamada intestino. Aqui vem pra cá, vem o reto, mas a gente não quer falar de ânus hoje. Então, assim, ó, eu quero falar de intestino. Gente, olha só. Em linhas gerais, tem que entender aqui onde é que estão cada órgão. Onde é que estão os órgãos. Então, assim, ó, quando a gente ingere gordura na nossa alimentação, a digestão não começa na boca. A digestão vai começar no nosso intestino. Então, a digestão dos lipídios, ela começa no nosso intestino. Basicamente como? Nós vamos ter, através do nosso pâncreas, então imagine que isso aqui é um pâncreas, o pâncreas vai secretar no nosso intestino a partir do quê? Então, olha só, vamos fazer uma recapitulação. Eu acabei de comer, a minha insulina vai aumentar. Sempre lembrando, lembra que eu falei semana passada da dona insulina e o seu glucagon, que são as grandes proteínas que vão estar relacionadas com o meu sistema do ponto de vista de eu estar alimentado ou estar em jejum. Sempre vai ter um ou outro atuando para mim estar sempre mantendo a minha glicemia. Porém, eles são utilizados também para a relação de rotas metabólicas predominantes. Isso é uma coisa puramente bioquímica. Então, nós da educação física, que nós não temos, vou fazer essa breve revisão para a gente entender as coisas, tá? Só um parênteses. Estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Eu juro que eu vou esmiuçar bem devagarzinho, vou aos pouquinhos, para a gente entender. A gente vai fazer esse passo a passo juntos. Sim. Estão gostando? Obrigado, Felipão. Estão gostando? Estão fazendo sentido? Está fazendo didático para vocês isso? Beleza, então vamos lá. Então, assim, ó, o nosso pâncreas, voltando. Então, assim, ó, quando nós ingerimos, ó, eu acabei de comer, vocês acabaram de tomar café da manhã, né? Imagino que todos tenham. Muito artista, obrigado. Eu vou depois assinar meu nome. E tirem uma foto e postem no Instagram. Não, mas não me marquem. Daí, assim, vocês vão comer. Então, assim, ó, eu acabei de comer, então o estado pós-prandial, o que é prandial? Pós-alimentação. Prandial sempre é alimentação, uma nomenclatura técnica que nós temos para pós-alimentação. Então, meu estado pós-prandial, por exemplo, após o café da manhã, após o almoço, eu vou ter um aumento de insulina porque eu preciso mobilizar esses carboidratos. Só que vocês vão analisar um prato de comida, ele não tem só gordura, ele não tem só carboidratos e só proteína, é um misto de coisas que é o chamado bolo alimentar. Então, o que acontece? Nossa primeira digestão geralmente ocorre no nosso estômago. Mas a gente tem um detalhe, as nossas quebras, principalmente do ponto de vista de proteínas e lipídios, ocorrem no nosso intestino. Então, o que acontece? A insulina, ao ser aumentada, nós vamos ter também a secreção via pâncreas de... Como é que eu posso colocar para vocês? De hormônios que vão fazer nós termos essa quebra, começar essa quebra dessa gordura. Que basicamente é o quê? Nós vamos ter o envio de ácido clorídrico, isso vai ser enviado via estômago, né? E pós-estômago, nós vamos começar a ter envios de enzimas proteolíticas. Que enzimas proteolíticas? Enzimas que vão fazer quebras. Então, a gente vai ter o chamado enzimas que vão ser as lipases. Então, essas lipases elas vão começar a quebrar esse bolo alimentar e vão começar a coletar essas gorduras. O que acontece? A partir dessas gorduras, elas começam a ser quebradas e elas começam a se organizar. E como é que elas se organizam? Elas se organizam em formas de micelas.
Então, assim, ó, agora eu lembrei uma coisa que eu tava falando. Eu tava querendo lembrar um troço. Vou fazer um outro desenho aqui, ó. Sim, isso aqui é um fígado. No nosso fígado, nós temos uma coisa chamada bile, né? E o que acontece? Nós temos, é enviado no intestino também uma coisa chamada de o sal biliar. O sal biliar basicamente vai fazer a emulsificação dessa gordura. Então essa gordura, que ela estava organizada, ela é complexa, ela começa a se quebrar e forma em forma de micelas. Ela começa a formar tipo umas bolinhas assim, pequenas bolinhas, na qual é a mesma ideia da bicamada lipídica, né? Que é uma camada lipoproteica. Então, até se a gente passar agora o slide, o que nós temos aqui, ó? Uma das grandes utilidades das... Passa logo o slide. Aí. Uma das grandes aplicabilidades das gorduras são essas questões da membrana plasmática. Então, ela vai se formar em formato de membrana. E a partir daquilo, o que acontece? Elas vão para o nosso sistema vascular, através do sistema linfático, depois do sistema vascular, que elas são agrupadas em formas de quilomicrons. Quilomicrons basicamente são lipoproteínas, né? Então, digamos aqui, nós temos a formação assim, e aqui isso se chama quilomicron. O quilomicron basicamente é uma lipoproteína, é uma proteína junto com lipídio, né? Eu não vou entrar em mais detalhes bioquímicos, porque vai ficar muito, muito grande. Basicamente, ele é armazenado assim e vai até a nossa musculatura. Na nossa musculatura, nós temos um processo chamado de síntese proteica, ou síntese lipídica, ou chamada lipogênese. O que é gênese? Deixa eu ver se eu consigo. Lipólise. Estava só em ordem diferente. Ver se eu consigo mostrar aqui a lipogênese. Não. Então é aqui, ó. Olha só. Nesse slide só está a lipólise, não tem a lipogênese. Então eu vou explicar para vocês a questão da lipogênese. A lipogênese, basicamente, nós temos o quê? Nós temos na nossa corrente sanguínea, anotem isso aqui, galera. Nós temos na nossa corrente sanguínea ácidos graxos livres, junto com outra molécula de glicerol. Eu não vou ficar escrevendo muito, eu acabo perdendo tempo. Ai, ficou uma bosta. Enfim, glicerol. Então a gente tem ácidos graxos livres e glicerol. O que acontece? Nesse adipócito vai ser armazenado o quê? Vai ser armazenado uma molécula de glicerol para 3 moléculas de ácidos graxos. Então, geralmente, quando a gente fala do nosso armazenamento, a gente vai falar de triacilgliceróis, que é a molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. E o que vai fazer isso? É uma enzima chamada DGAT, que é a diacilglicerol aciltransferase, que ela vai a partir da insulina, vai ativar ela. Então, olha só, recapitulando. Eu comi, eu aumentei minha insulina porque eu sou no estado pós-prandial, então sempre a insulina vai aumentar após a alimentação e ela vai ativar essa cascata, né, enzimática que vai basicamente ativar a DGAT, que vai colocar uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos e vai formar o famoso tecido chamado adipócito. Então, isso se chama lipogênese. O mecanismo de lipogênese é esse. Gênese é início. Então, olha só, o início do sistema lipolítico. A gente vendo a etimologia, muita gente acaba vendo o que quer dizer as coisas. Então, gênese é sempre início. Então, o início do sistema lipolítico. Pois bem, então, eu parti da minha alimentação, deixa eu voltar aqui então o slide, ó. Eu parti da minha alimentação nesse desenho lindo que eu fiz, a minha alimentação que foi feita aqui na boca, passei pelo todo o trânsito gastrointestinal, cheguei no meu intestino, tive a atuação de pâncreas e principalmente atuação hepática via fígado que mandou o sal biliar, tivemos a emulsificação, tornou-se quilomicron, foi para o nosso vaso sanguíneo, a partir do nosso vaso sanguíneo pós-prandial tivemos a insulina formou o adipócito. Pois bem, então, nós chegamos daqui e fomos parar, vou dar um exemplo, tá? Fomos parar no nosso músculo, isso aqui foi armazenada essa gordura, tá? Foi armazenada essa gordura. Beleza, então, o processo todo de digestão e absorção de gorduras é esse, basicamente é esse. Então, eu ingeri e eu absorvi essa gordura, tá? A partir de agora, eu quero saber como é que eu mobilizo ela. Então, vocês têm que entender uma coisa. Sempre que uma questão, né, vai lá o seu Álvaro, vai lá o seu Gabriel, o seu Felipe fazer uma questão para vocês e perguntar assim, ó, como é que é o processo de síntese? Síntese é igual a formação, que é igual a lipogênese. Então, síntese sempre quer dizer a formação daquela estrutura, seja ela qual for. Então,
a síntese de adipócitos, então a formação de adipócitos. Então, foi basicamente o que eu falei para vocês. Tá. Agora eu quero falar da lise, eu quero falar da quebra. Por quê? Porque eu comecei exercício agora, então eu quero fazer uma corrida de 1 hora, né, numa intensidade moderada, baixa, então eu quero manter bastante tempo em atividade. O que vai acontecer internamente no meu organismo? Bom, vamos iniciar então pelo processo chamado de lipólise. Então, ó, eu vou ter a quebra desses lipídios. Basicamente, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Então, anotem novamente. O nosso sistema que controla todo o nosso grande sistema bioenergético, os nossos sistemas fisiológicos, é o nosso sistema nervoso. Via o quê? Via sistema nervoso autônomo, que é o sistema parasimpático e o simpático. Quando nós estamos em estado basal, como nós estamos agora, é o nosso sistema parasimpático que está controlando. Nossa frequência está baixa, nós estamos com a pressão amena, né, o normal. Então, a gente está todas as questões do ponto de vista de tranquilidade. Porém, quando a gente começa o exercício, a nossa frequência cardíaca começa a aumentar, a gente começa a ter maior fluxo sanguíneo para os nossos músculos, e nós temos a liberação de neurotransmissores, que é via sistema simpático. Sempre quando vocês falam em simpático, vocês vão lembrar da adrenalina. O que aconteceu? Essa sessão está sendo gravada. Deu uma movimentada que se tivesse acontecido alguma coisa. Tu trocou, Felipe? Ah, eu deixei de ser apresentador. Sumiu minha câmera. Oh, bosta. Voltei. Voltei. Volta. Aí, ó, voltei. Então, assim, ó, nós temos a ativação de um neurotransmissor. Então, sempre quando você lembrar de simpático, vocês vão lembrar da adrenalina, né? A frequência cardíaca aumentou, então a gente tem a adrenalina. Lembra da música de um cara que parece o Felipe, o Vitor Clay? Adrenalizou. Né? Opa. Aí, agora passa o slide. Então, ó, a gente vai ter junto com a adrenalina e glucagon a ativação de uma enzima. Então, olha só. Através da ativação simpática, eu vou ter... É isso aí. Eu vou ter a atuação de glucagon e adrenalina que vão ativar uma enzima chamada lipase hormônio sensível. O que essa lipase vai fazer? Ela vai fazer uma quebra. Ela vai fazer uma quebra bem nessas ligações que eu tenho do glicerol com os ácidos graxos. E o que ocorre? Bom, eu vou ter esse adipócito, ele vai deixar de ter, eu vou mobilizá-lo, né? Então, a mobilização é feita através de via simpático, então eu vou repetir, via simpático, na qual eu vou ter a atuação de uma proteína e um neurotransmissor, que é a adrenalina e o glucagon, que vão ativar a enzima lipase hormônio sensitiva, que vai quebrar essas ligações, né, dos ácidos graxos com o glicerol e vai liberá-los para a corrente sanguínea. Um detalhe, o ácido graxo, quando está na corrente sanguínea, ele é chamado de ácido graxo livre. Bom, o que eu quero dizer com isso? Então, vocês, profissionais de educação física, nutricionistas, quem é da nutrição aí, quem é da educação física? Acho que a grande maioria é educação física, né? Sei que o Cassiano é nutrição, e acho que o único que eu sei que é o Cassiano que é da nutrição. Alguém mais da nutrição? Onde eu acho que não é ninguém. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu tô falando até agora? Consegui. Eu sei que eu falei, ó, era uma porrada de conteúdos. Eu gosto de explicar a fisiologia de uma forma integral, né? Com todas as relações. Tanto do ponto de vista molecular quanto prático. Vocês estão entendendo? Tá bom. Eu me preocupo aí com vocês. Isso aí. Mais gente, por favor. Preciso saber de vocês. Melhor então, quem não entendeu? Gabi, muita coisa, me perdi um pouco. Lembre que a fisiologia é uma historinha, né? Eu comecei lá com toda uma historinha, um passo a passo. São sequências de eventos, com início, meio e fim. Se você organizarem a mente assim, com início, meio e fim, passo a passo, reações ocorrendo, relações de causa e efeito, gente, fisiologia, ó, é fácil, é bem fácil. Claro, eu gosto, então não sou muito alguém para falar, mas torna-se fácil, entendeu? Eu estou tentando torná-la fácil. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Nutricionistas e educadores físicos. Sempre quando chegarem alguém para vocês e perguntarem assim, ó, como é que eu faço para ter a queima de gordura localizada? Vocês explicam isso para eles. Porque não existe queima de gordura localizada. Até se cair uma questão, ó,
Vou cantar uma pedra para vocês. Se cair uma questão numa prova de sistema lipolítico, isso tem que ser evidenciado. Vocês têm que falar, porque é uma coisa super importante. Relação com exercício, relação com a aplicação de vocês, tanto nutricionistas quanto educador físico, que é a questão o quê? Fisioterapeuta, não sei se tem alguém, mas enfim. No geral, área da saúde. Nós não temos queima de gordura localizada. Por quê? Porque a fisiologia ela é sistêmica, ela é integral. É todo o sistema se correlacionando. Eu falei de sistema nervoso, eu falei de sistema endócrino e eu falei de sistema lipolítico, bioenergético. Olha só, eu falei de 3 sistemas, sem contar o cardiovascular, que tem a relação de toda a questão do lipídio até ser armazenado. Então, toda essa questão integral que eu tenho falando da fisiologia, ela é principalmente controlada pelo quê? Pelo nosso sistema endócrino. Então, quando eu tenho essa secreção através da ativação que eu vou ter em exercício dessa minha adrenalina, o que ocorre? De forma geral, eu vou ter essa mobilização de gorduras. Então, não vai ser só no meu braço, não vai ser só no pneuzinho que eu tenho agora da quarentena. Vai ser geral, então ela é sistêmica. Então, entendam isso. Pois bem, dado o recado, vamos dar sequência. Então, o que acontece? Eu vou ter essa mobilização. Cassiano está digitando uma redação. Me lembra os chás, seca a barriga e abdômen para perda de gordura. Sim, eles falam que choquezinho perde gordura, né? Ai, tome choquezinho, perde gordura. Ah, meu, é cada coisa que tu escuta que dá raiva. Enfim, então assim, ó, através dessa mobilização, eu vou ter a liberação para a parte sanguínea. Então assim, ó, o sistema lipolítico inicia com isso. Dando sequência, o que ocorre? Lipase lipoproteica, tá. Eu vou ter a atuação da lipase hormônio sensitivo. Ah, tá, isso aqui era tava falando da parte da mobilização. Só para organizar os slides. Então assim, ó, os slides estão um pouco desorganizados na sequência, mas eu estou organizando vocês a partir da minha fala. Então, vão entender o que eu vou falando. Então, assim, ó, só uma breve recapitulação. O que são ácidos graxos, né? Eu falei para vocês todo o sistema de digestão, absorção, e a partir da formação desses ácidos graxos no meu tecido e como eu faço para quebrá-los. Mas o que são ácidos graxos? Não pergunta, Gabi, o que são ácidos graxos? Eu nunca tive bioquímica, eu nunca sei eu nunca tive o que é isso. Então, assim, ó, ácido graxo é um ácido carboxílico dentro de uma cadeia linfática. Então, assim, ó, em outras palavras, o ácido graxo ele se resume nisso aqui, ó. É uma sequência de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é o quê? São sequências de reações de carbono e hidrogênio, na qual eu vou ter sempre um ácido carboxílico. Faltou o H ali na ponta, tá? O H tá aqui em cima, ó. Eu sou artista, gente. Então, assim, ó, eu vou ter sempre uma ligação de um ácido carboxílico com uma sequência de hidrocarbonetos. Lembra quando fizeram no colégio, né, que vocês tinham que botar os Czinhos aqui? É exatamente isso, ó. Sempre vai ser organizado um ácido graxo assim, uma sequência de hidrocarbonetos com um ácido carboxílico. Tanto que, quando a gente for olhar o próximo slide, todos os nomes dos ácidos graxos é ácido alguma coisa. Ácido alguma coisa. Então, assim, tendo ideia do que é isso, ali fala também, uma cadeia linfática. O que é cadeia linfática? É sempre uma cadeia aberta, né, do ponto de vista de uma estrutura molecular, na qual eu tenho pontas. Eu tenho uma ponta, um carbono, e eu tenho na outra ponta um ácido carboxílico. Então, sempre quando for aberto, eu vou ter uma cadeia linfática. Pois bem, eles são insolúveis em água, então eu estou falando de uma coisa que é hidrofóbica, eu tenho medo de água, eu não gosto de água, eu sou hidrofóbico. E ele pode ser organizado do ponto de vista de monoinsaturados, poliinsaturados ou saturados. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei assim, ó. O que quer dizer insaturação? Insaturação nada mais é que a dupla ligação que eu vou ter entre os dois carbonos. Então, sempre que eu tiver essa dupla ligação, vai caracterizar a insaturação. Então, quanto mais duplas ligações eu tiver, mais insaturado eu sou, mais poliinsaturado eu sou. Pois bem, outro detalhe. Vocês ouviram falar já do ômega? Ômega 3 do peixe, ômega 6 do azeite de oliva, acho que é ômega 6, não lembro agora. Mas enfim, o que é o ômega? Ômega, basicamente, só uma pequena revisão de bioquímica, né? A partir da minha estrutura dos ácidos carboxílicos, tu começa a contar para trás e tu vai contar o número de sequências, né? 1, 2, 3, 4, tarará,
e a partir de onde tiver a dupla ligação, vai caracterizar o ômega. Então, o ômega sempre vai ser a dupla ligação, contando de trás para frente. Bom, dada essa introdução bioquímica, vamos para a prática. Galera, olha só. Nós temos, então, os mais conhecidos são esses ácidos, né, que são relacionados com o ponto de vista de gorduras, como um todo. E a gente vai focar na aula de hoje no ácido palmítico, que está aqui, ó. O palmitato, que é um ácido de 16 carbonos, é um ácido grande, né, uma molécula grande. Pois bem, assim que eles se organizam, como eu estava falando para vocês, ó, aqui se organiza do ponto de vista tridimensional, aqui caracteriza a insaturação que nós estávamos falando. O ômega, se vocês parem para ver, ó, olha só, ômega 6, né, ácido linoleico, acho que é assim o azeite de oliva que eu estava falando. Então, o que acontece? Eles basicamente fizeram uma contagem de trás para frente e chegaram na reação de 6, aqui onde tem a dupla ligação que caracterizou o ômega. Tá, vamos lá então para a prática. Então, gente, olha só, eu vou até ampliar essa imagem aqui e dúvidas que surgirem forem perguntando. Bom, eu tive a lipólise e a partir da lipólise eu cheguei numa... Eu quero fazer que esse ácido graxo saia da corrente sanguínea e entre no meu músculo. Como é que vai acontecer? Bom, a gente vai ter duas proteínas que vão estar relacionadas, que é a FAB e a FAT-CD36. Meu Deus, que nomes difíceis. Tranquilo, pensa assim, ó. Vocês estão falando assim, ó. Para entrar no meu tecido muscular, eu preciso de proteínas que façam passar essa grande molécula, essa molécula complexa e grande. Então, eu vou precisar de duas proteínas, que é a FAB e a FAT-CD36. Tá. O que basicamente elas vão fazer? Um processo de difusão facilitada. Sempre que eu tenho uma proteína transmembrana, imagina que isso aqui é membrana plasmática, né? Sempre que eu tiver uma proteína atuando nessa membrana, de forma transmembrana, integrando a bicamada fosfolipídica dessa minha membrana, eu vou facilitar o processo de passagem dessa minha molécula. Então, é uma difusão facilitada. Pois bem, esse ácido graxo, então, através da difusão facilitada, com essas proteínas, ele vai entrar no tecido muscular. A partir disso, o que ocorre? Nós vamos ter um processo de acilação. Então, esse ácido graxo, o que é acilação? É o adicionamento de um grupo, desse grupo CoA na minha molécula de ácido graxo. Então, vai basicamente formar um processo de acil-CoA. Esse acil-CoA que vocês tanto vão ouvir falar agora. Então, eu tenho um processo de acilação que vai tornar essa molécula, através de uma enzima chamada acil-CoA sintetase. Outro detalhe, sempre quando vocês veem enzimas, vocês veem aquela coisa assim, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo de enzima. ASE, tá, agora eu lembrei. Se você pegar uma enzima, do ponto de vista, está escrito assim, ó, ASE e tetase. Tetase é uma enzima que vai estar participando para a formação de uma molécula. E sempre quando tiver a parte, por exemplo, fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase, aquele ase quer dizer quebras. Então, sempre quando tiver terminar com ase, quebras. Sintetase, formação. Então, eu vou ter esse ácido graxo junto com a enzima acil-CoA sintetase e formação de acil-CoA. Pois bem, formei esse acil-CoA. A partir de agora, eu preciso entrar na minha mitocôndria. Então, pense comigo. Eu entrei no tecido muscular, eu estou no meio interno, eu estou no meu citoplasma, e eu tive essa atuação da acil-CoA sintetase e formei a acil-CoA. A partir disso, a oxidação, e gravem isso, galera, sempre que eu tiver oxidação, vai ser via mitocondrial, então, necessariamente, eu preciso ter a entrada dessa molécula na minha mitocôndria. E é basicamente por um processo, um ciclo, que é o ciclo da carnitina. Então, assim, esse ciclo é uma coisa bem simples. Antes, vamos olhar a anatomia dessa minha mitocôndria. Se vocês analisarem, eu tenho uma membrana externa, eu tenho uma membrana interna e eu tenho esse espaço que é chamado de espaço intermembrana. Por que tu tá falando isso, Gabi? Por que tu tá falando de anatomia? A anatomia sempre é o estudo das partes, né? Então, o estudo das partes da mitocôndria, eu tenho esse meio externo e meio interno, vai me relacionar aonde estão localizadas as diferentes moléculas que vão atuar nesse ciclo da carnitina e o que vai ter de relação. Lembrem, isso é importante para você organizar do ponto de vista de uma resposta. Então, as sequências de eventos são importantes, tá? Olha só.
Então, a acetil-CoA, ela vai entrar. Então, ao entrar nessa mitocôndria, ela vai ela vai ser colocada nela uma carnitina. Então, essa enzima, essa carnitina palmitoil, carnitina palmitoil transferase 1, então essa aqui, ó, é chamada de carnitina da CPT1, né? Então o nome dela, por extenso, é carnitina palmitoil transferase 1. Ela vai transferir a carnitina para esse acil-CoA. Então, no espaço intermembrana, eu vou ter uma acil-carnitina. E para mim colocar ela lá para dentro no meio interno da minha mitocôndria, eu vou ter que passar por uma outra molécula, chamada carnitina palmitoil transferase 2. O que acontece? Ela vai remover essa carnitina daqui e vai simplesmente jogar aqui para dentro esse acil-CoA. E o que acontece? Essa carnitina vai voltar para o espaço intermembrana, que vai voltar lá para minha carnitina palmitoil 1. E o que eu quero mostrar isso para vocês? Isso aqui está diretamente atrelado do ponto de vista de suplementação. Como assim? Bom, o ciclo é esse, tá? Antes de eu chegar na beta-oxidação e falar do ciclo de Krebs, eu quero falar de uma coisa do ponto de vista suplementar. O que acontece? Muitas vezes vocês já ouviram falar da ingestão de carnitina. Você deve ter visto lá no SBT uma mulher que tem a voz meio assim. Eu não lembro qual é a empresa que ela trabalha, mas ela fica falando: tomem carnitina para o emagrecimento de vocês. Esqueci o nome dessa mulher, é bem famosa. Top Term. Essa mulher Top Term falava para te usar carnitina e essas coisas todas do ponto de vista de emagrecimento. Gente, a carnitina, eu ter a ingestão de carnitina, a Júlia está digitando, eu ter a ingestão de carnitina do ponto de vista de suplementação é uma falácia, do ponto de vista que carnitina e emagrecimento, Guaraci. É isso aí, eu não lembro muito. Então, assim, ó, eu tenho ingestão de carnitina do ponto de vista suplementar, é uma falácia. Por quê? Carnitina, eu suplementando carnitina com o intuito de emagrecimento, não ajuda nada. Até porque, quando nós olharmos a molécula de carnitina no nosso corpo, ela é de uma forma estrutural. E a que nós ingerimos via suplemento, ela é de outra, na qual o nosso corpo não absorve. Outro detalhe, quando vocês veem essa carnitina e ela emagrece, o que acontece? Recentemente a Anvisa teve uma fiscalização e notou o quê? Que essas carnitinas, elas tinham anfetamina. O que é anfetamina? A anfetamina é um anabólico que ela vai ter o ponto de simpatomimérgico. Vai fazer uma coisa simpatomimérgica. Bom, simpatomimérgico. O que eu vou fazer? Eu vou imitar o meu sistema simpático. Bom, quando eu falei do sistema simpático, eu falei de adrenalina, eu falei de a frequência cardíaca, eu falei de sistema de eu estar extremamente ligado, né, completamente adrenérgico. Então, o que acontece? Eu tenho mobilização de triglicerídeos, eu tenho aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Porém, isso aqui não é algo, como é que eu vou dizer? Não é algo legal nós temos, porque imagina eu estar ingerindo uma anfetamina, eu vou estar completamente desregulando meu sono, desregulando toda essa questão do meu ciclo gástrico, do ponto de vista de frequência cardíaca. Imagina se é um cardiopata, se é um hipertenso, né? Filipão tá digitando. Não, eu só ia comentar que a anfetamina também é responsável por aumentar o número de arritmia, né? A pessoa pode sofrer arritmia durante esse processo e Isso, pode ter risco exatamente. de sangramento, etc. Então é realmente uma substância proibida justamente por isso, né? Pelos efeitos colaterais que pode causar. Até se vocês querem uma relação, que é os produtos mais conhecidos, a efedrina, quem ouviu falar já de efedrina? A efedrina é um exemplo que é utilizado do ponto de vista como essa anfetamina e todas essas relações que nós temos. Bom, a partir de agora, e essas ponderações do ponto de vista suplementar, bom, agora dei um pau nos nutricionistas, Cassiano, que me perdoe, mas tem que falar. Ficou alguma dúvida até então? Sei que então, eu vou falando e eu vou perguntando. Eu quero saber como é que estão. Eu quero a gente nivelando o conteúdo, né? A gente tendo a mesma cronologia de eventos. Estão entendendo? O que estão achando? Eu vou sempre pausando pra gente. Pra mim não tocar conteúdo.
tudo certo. Boa parte dos suplementos não tem evidência. É isso aí. O suplementação não tá muito nas evidências. Mentira. Taca ali pau. Vambora. Então, assim, ó. O próximo passo que nós temos que ver, então. Bom, eu coloquei essa minha. Deixa eu só ampliar aqui a imagem. Então, passado esse ciclo da carnitina, né? Que é o ciclo da carnitina através das duas. Então, relembrando, através do espaço de externo, meio externo e interno da mitocôndria, através do espaço intermembrana, na qual vou ter o ciclo da carnitina sendo transferida pelos dois compostos, carnitina para metoiltransferase 1, carnitina para metoiltransferase 2, e eu tenho que fazer a passagem desse meu ciclo A para dentro do meio interno da minha mitocôndria. Bom, eu vou ter um processo chamado agora de beta-oxidação. Então é um processo longo agora, vamos aos poucos, e eu vou fazê-los entendê-lo. Olha só, quando nós falamos de beta-oxidação, deixa eu passar o slide aqui, a beta-oxidação basicamente é um processo de quebra a partir da segunda molécula dessa minha grande estrutura. Então, pegando o exemplo do meu palmitato, então, eu tenho uma molécula, por exemplo, o palmitato ele tem 16 carbonos, né? Vamos recapitular algumas coisas para nós entendermos. Então, o palmitato tem 16 carbonos. Eu preciso quebrar esse palmitato agora até reduzir o máximo dele de carbonos, até zerar. Então, a beta-oxidação vai zerar meu número de carbonos através de quebras para mim utilizar no ciclo de Krebs, que eu vou transformar em acetil-CoA, acetilcoenzima A, que é a precursora do ciclo de Krebs. Então, assim, ó, o que quer dizer beta-oxidação? Lembra que eu falei, a etimologia muitas vezes vai nos ajudar? Beta, do grego, quer dizer segundo. Alfa quer dizer primeiro. Essas duas nomenclaturas são muito utilizadas na bioquímica, né, no mundo da ciência. Então, alfa quer dizer primeiro e beta quer dizer o segundo. Oxidação. O que é oxidar? Eu estou oxidoando. Então, eu estou fazendo doações de elétrons, eu estou perdendo elétrons na minha segunda ligação de carbonos, né? Então, vão ter sempre esse ciclo de eventos, na qual eu vou ter 7 passagens. Então, eu vou ter 7 voltas de beta-oxidação, na qual eu vou ter a quebra da segunda molécula, da segunda estrutura de carbonos, e a cada volta eu vou formar acetilcoenzima A. Não confundam. Acetilcoenzima A é a precursora do ciclo de Krebs. Acil-CoA é a molécula que eu vou formar a partir do sistema lipolítico, tá? Então, vamos lá. Sempre eu vou ter, então, essa sequência de eventos. Então, eu vou ter o palmitoil-CoA, na qual eu vou ter a formação desse produto, que é o FADH2. Lembra, sempre quando tiver esses FADH2, esses produtos, sempre eu vou utilizar depois, lá na minha cadeia respiratória de elétrons, no ciclo de Krebs. Então, FADH2 e NADH2 vão produzir energia. Então, mais tarde, a gente vai utilizar naquelas continhas de produção rendimento energético. Então, sempre destaquem essas questões de rendimento energético. Então, FAD vai ter rendimento energético e NAD vai ter rendimento energético, assim como o acil-CoA dentro do ciclo de Krebs. Pois bem, a sequência de eventos, então, vai ser o palmitoil-CoA, na qual vai ter uma reação. A cada reação aqui, ó, que está sendo mostrada para vocês, tem uma enzima. Então, para vocês verem como está superficial para vocês. Então, a ideia é só nós entendermos o grande ciclo. Então, palmitoil-CoA é quebrado, vai liberar FADH2 e nós vamos ter transdelta-enoil-CoA, que depois vai ter uma outra quebra, que vai ter L3-hidroxiacil-CoA, que vai ter outra quebra, vai ter o produto de NAD, e depois eu vou ter a formação de 3-cetoacil-CoA, e por fim, eu vou ter esse acil-CoA que vai lá para o meu ciclo de Krebs. Bom, eu fui quebrando essas moléculas, mas eu preciso dar de voltas. Como é que eu vou conseguir mostrar para vocês melhor isso? Assim, ó. A beta-oxidação é resumida assim, tá? Bem como eu estava explicando para vocês. Então, se eu tinha 16, depois eu tive 14, depois eu tive 12, e assim eu vou quebrando sucessivamente na segunda, lembrando beta, né? Na segunda ligação. Então, eu vou ter sempre perdendo 2 moléculas de carbono em cada volta que eu vou ter desse ciclo, até eu zerar o sistema. Mas daí vocês vão me olhar e falar assim, ó, Gabi, mas aqui eu tenho 4. Sim, o nosso sistema é inteligente do ponto de vista de, na última ligação, eu ter a quebra e ter 2, bom,
eu tenho 2, 2, eu consigo sempre otimizar esses dois. Então, eu vou ter a formação de 2-acil-CoA, que é o produto final de cada volta de beta-oxidação. Então, o total que nós temos é um total de 7 voltas de beta-oxidação, a quebra no segundo carbono, e sempre reduzindo de 2 em 2 carbonos, até eu zerar o sistema como um todo. E eu vou ter a formação de acil-CoA. Tá, como assim? Beleza, entendi agora. Para onde nós vamos? Bom, dada essa quebra, eu vou entrar, então, a partir desse acil-CoA, acetil-CoA, desculpa, eu vou entrar para o ciclo de Krebs. Então, assim, ó, aqui ó, é a molécula acetil-CoA. Lembrando que ela não necessariamente vai vir só do piruvato lá da glicólise, como o Filipão explicou, como também ela vem da beta-oxidação. Detalhe do ciclo de Krebs que eu quero que vocês notem. Oxalacetato. O oxalacetato, anotem aí, ele é o precursor, é a molécula precursora do ciclo de Krebs. Então, o oxalacetato, ao reagir com a CoA, através da enzima citrato-sintase, vai formar citrato. E ali vai ter todo o resto de reações. Não vou entrar nelas, porque o Filipão já entrou. Mas por que o oxalacetato é importante? Depois, quando a gente entrarmos no exercício, a gente vai ver uma grande aplicabilidade para ele do ponto de vista com a relação com os carboidratos. Tanto que vocês forem ver, a relação do oxalacetato está diretamente ligada com esse piruvato, que está ligado com o sistema glicolítico. Pois bem, dado o ciclo de Krebs, eu vou ter a formação de produtos, né? Que é o NADH, o NADH, o GTP, que o Felipão falou, FADH, tudo mais, e outro NADH. Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3 NADHs e a formação de um FADH, junto com um GTP. Então, o que é ideal disso tudo? A partir de cada formação desses produtos, mais por si só, os ATPs formados no ciclo de Krebs, eu vou ter um rendimento energético desse sistema. Deixa eu formar aqui, deixa eu passar aqui. Então, olha só. Quando nós falamos, isso não foi mencionado no início, mas lá naquela passagem para a membrana muscular, naquele transporte, naquela difusão facilitada, eu tive um gasto de 2 ATPs. Lembra na glicólise, quando ocorre a passagem da molécula de glicose através da hexoquinase para dentro da membrana, nós temos o gasto de 2 ATPs? Da mesma forma acontece também no sistema lipolítico. Então, eu vou ter o gasto, eu vou ter uma oferta, eu vou oferecer 2 ATPs, eu vou investir, imagina dinheiro, eu estou investindo 2 pila, tá? Estou investindo 2 ATPs e agora eu vou ter um rendimento. Então, olha só. Lembrando, a beta-oxidação são 7 voltas vezes 5 ATPs. Como assim? A cada molécula que é formada, eu vou ter 5 ATPs formados, mais vezes as 7 voltas, que eu vou totalizar total de 35. Já no ciclo de Krebs, com todos os produtos formados, eu vou ter a cada um 12 ATPs. Lembra que até o Filipão falou, isso é uma reação em espelho lá na glicólise? Bom, eu tive a formação de 8 acil-CoA na minha beta-oxidação. Então, eu vou ter 8 ciclos de Krebs, num total de formação de 96 ATPs. O que eu quero dizer com isso? A cada molécula, dando o exemplo do palmitato, mas pode ser utilizado quanto mais moléculas, quanto mais carbonos eu tiver na minha estrutura lipolítica, mais oferecimento eu vou ter de energia. Quanto mais complexo for o sistema, quanto mais voltas de beta-oxidação eu tiver, enfim, quanto mais complexo for, mais ATPs eu vou ter. Mas dando o exemplo da disciplina que a gente utiliza, que é o palmitato, eu vou ter, então, a produção de rendimento de 129 ATPs para cada molécula de palmitato. Então, olha só, galera. Deixa eu voltar aqui agora. Olha só. Um sistema tão complexo, um sistema que dá tanta volta. Por que ele é tão complexo tanta volta? Porque ele produz muito, né? Então, eu vou ter um grande rendimento energético. Então, agora, nós, nesse sistema basal, a gente está utilizando predominantemente todos esses sistemas. Dado isso, eu terminei toda a questão da lipólise, né? Como que é o rendimento, quais produtos são formados, quais são as etapas, desde o ponto de vista na entrada no músculo, na entrada na mitocôndria pelo ciclo da carnitina, na beta-oxidação, no ciclo de Krebs, o que é formado em cada parte e o que eu tenho de rendimento. Dado isso, ficou alguma dúvida?
Vocês entenderam? Eu sei que é bastante conteúdo. É um sistema grande, é um sistema complexo, mas a partir de agora, com a interação e dúvida de vocês, quem sabe a gente possa estar sanando algumas coisas que tenham ficado pelo caminho. Galera, entendido. Ó, o José vai cair na prova descreva e discuta do ponto de vista bioquímico e fisiológico todos os sistemas de formação e armazenamento da lipólise e degradação e quebra dessa lipólise e utilização como energia. Descreva e discuta detalhadamente. Daí você tem que falar tudo isso. Tá tranquilo? Aí fica ruim. Mas eu falei eu falei brincando sobre isso, mas ô Filipão, como é que é a pergunta na prova? Pô, é isso aí mesmo, cara. Chega a doer o braço na hora de escrever. O cara tem que Chega a doer o escrever braço. todos os sistemas, desde TCP até glicólise, até lipólise, e é isso aí. Todo detalhe é pouco. Por isso que a gente dá todo esse conteúdo com tão devagar e com uma certa calma, porque tem uma riqueza de detalhes em tudo envolvido, né? A fisiologia é muito grande, mas ao mesmo tempo ela está muito integrada. Ju, tu conseguiu entender? Julia. Sim. Carolina, tu conseguiu entender? Carolina, uma menina. Ah, tem duas Carol, né? Carols. Respondam pra nós. Eu sim. E a outra Carol? Carol. Ô, Carolina, preciso de você. Carol. Carol cagou pra mim. Tu vai ver. José. E agora, José, entendeu? Então tá. Lázaro, tudo certo? Tá indo. Melhor resposta. Tá indo. Cara, depois eu preciso que vocês me tirem dúvida no privado, galera. Porque, querendo ou não, não estamos em época do semestre, mas isso aqui vai cair, entendeu? A gente tá só facilitando. Ricardo, tudo certo, Ricardo? Vitor? Ricardão? Vitor? Pois bem. Vamos na sequência, então, nesse sistema. Filipão, tem uma coisa pra complementar? Não, isso aí. Tá tudo certo, cara. Mandou muito. Tudo certo? Tudo certo. Então tá, tudo certo. Eu quero ver na prova, eu quero ajudar. Galera, falem. Olha, o amigo de vocês está dizendo. Então falem, perguntem, não entendi, repete. Então tá. Vamos lá, então. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos entrar no ponto de vista agora de questões mais nutricionais, né? Então, assim, ó, teve um estudo feito. Deixa eu organizar aqui minhas coisas. Tá. Teve um estudo feito pelo grupo. Deixa eu só ampliar aqui minha tela. Pronto, me organizei. Então, assim, ó, um estudo feito pelo professor Beckstrom e também Salting, esses dois professores aqui, ó, que são os precursores da escola escandinava na década de 60, que eles começaram a ver, bom, como é que eu vou manter o meu sistema, o que ocorre para me manter esse sistema predominante? Qual é os mecanismos por trás até eu chegar no processo de fadiga? O que acontece, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo bem interessante. Eles recrutaram 9 alunos de educação física, né? Na qual fizeram eles fizeram a ingesta, fizeram eles terem a ingesta de dietas mistas, né? Por exemplo, ali tá uma dieta mista, uma dieta com prevalência de proteínas e gorduras e uma dieta só de carboidratos, né? E o que aconteceu? Esses nove indivíduos, cada um fez as dietas e depois eles fizeram um chamado modelo cross, né? O que acontece? Todos eles passaram pelas mesmas dietas. E a partir dali, eles foram feito teste neles. Que teste foram feito? Um teste em bicicleta a 70% do VO2 máximo, na qual foi feito o quê? Foi feito o teste de tolerância ao exercício. Então, quanto tempo eu me mantendo naquele 70% de VO2 máximo ali, eu consigo me manter em exercício, né, do ponto de vista de maior longa duração e ver como que o sistema lipolítico atua. Pois bem, o que ocorreu? Se vocês analisarem aqui embaixo, ó, o que é isso aqui?
Aqui embaixo é uma dieta rica em lipídios. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou fazendo uma dieta rica em gordura, eu vou ter pouco substrato energético para me manter em atividade de longa duração. Daí foram testando e o que aconteceu? Então, assim, ó, uma dieta rica em lipídios, ela durou em torno de 1 hora. Daí, acrescentando um pouco mais, nessa interface, uma dieta balanceada durou mais ou menos 120 minutos. Então, uma dieta com tudo um pouco, uma dieta com lipídios, carboidratos, proteínas, durou mais ou menos 120 minutos. Pois bem, olha só esses altos níveis que nós tivemos. O que é isso aqui? Mais ou menos em torno de 3 horas. O que durou 3 horas? Foi uma dieta rica em lipídios junto com carboidratos. Então eu estou destacando aqui para vocês os carboidratos. Eu vou mostrar mais estudo para vocês com relação a esses carboidratos. Então olha aqui. Passar. Eu odeio que demore isso aqui. A transição de slide. Carrega trevas. Eu até voltei. Tá. Destacou que eu mostrei. Aqui. O que eu quero mostrar com isso tudo? Quando nós falamos desse acetil-CoA, que ele é utilizado, ele é o precursor do ciclo de Krebs, ele pode ser proveniente de diferentes rotas, né? Ele pode vir de aminoácidos através do sistema de proteólise, que a gente vai ver na próxima aula. Ele pode vir de piruvato, que é através via sistema glicolítico de carboidratos. Ou ele pode vir a partir do sistema de ácidos graxos, que é o sistema lipolítico que nós acabamos de ver. E todos vão ser convertidos a acetil-CoA. Só que esse acetil-CoA ele pode ser realocado para diferentes lugares. Ele pode ir para o ciclo de Krebs, na qual eu vou ter o rendimento energético para me manter em atividade, ou eu posso ter essas duas combinações aqui, ó. Por que eu quero destacar os dois? Porque esse acetil-CoA, quando ele não entra na minha mitocôndria para o ciclo de Krebs, ele acaba se acumulando no meio externo, ele não entra na mitocôndria, eu começo a ter a formação de corpos cetônicos. Tá, como assim? O que são corpos cetônicos e quais reações ocorrem? Galera, olha só. Ai, que raiva desse slide. Aí. Então, assim, ó, quando nós analisamos o ciclo de Krebs, nós temos essa molécula aqui, ó, o oxaloacetato, que eu tinha destacado antes para vocês. Esse oxaloacetato, ele é o precursor, ele tem o início do ciclo de Krebs, que ele é proveniente desse piruvato, que é advindo do metabolismo glicolítico, de carboidratos. Tá, Gabi, tu tá dando informação, mas tu não tá me explicando. O que tu quer chegar com isso? Bom, esse sistema de carboidratos, basicamente, o que ocorre? Quando nós estamos em exercício de longa duração, o que vai manter em atividade vai ser o substrato energético de glicogênio. Então, o glicogênio faz eu ter maior durabilidade no exercício, né? Então, assim, eu preciso sempre de forma aliada de carboidratos e lipídios, porque só o lipídio por si só, ele não sustenta a via metabólica. Eu preciso dos carboidratos para me ter esse armazenamento de glicogênio e fornecer de substratos energéticos para me manter em atividade. Lembra, galera? Nunca a gente tem um sistema predominante. Quando a gente fala predominante, é porque ele é o mais utilizado naquele momento. Mas não quer dizer que ele é único e exclusivo. A gente tem outros sistemas tendo uma conversão. Então, o sistema glicolítico ele tá sendo muito atuante, principalmente do ponto de vista de dar substrato de glicogênio para me ter esse substrato energético para me manter em atividade. Tá. Aí vale o detalhe. Quando nós não temos a entrada desse acetil-CoA na mitocôndria, então, sempre quando nós analisamos o ciclo de Krebs, a gente está falando de algo que está envolvido na nossa mitocôndria. Olha como eu desenho bem a mitocôndria. Então, assim, ó, está envolvido sempre com a mitocôndria, onde ocorre a oxidação e a produção de energia. Quando esses corpos cetônicos eles começam a se acumular no sistema fora da mitocôndria, melhor dizendo, naquele citoplasma, o que começa a acontecer?
acetil-CoA, imagina assim, ó, começou a acumular, né? Então, eu estou acumulando. Então, eu tenho acetil-CoA reagindo com acetil-CoA. Vou ter a formação de cetoacetil-CoA. E assim vai, através da enzima tiolase. Então, a cetoacetil-CoA reage com outro acetil-CoA que acumulou. Daí a HMG-CoA sintase vai formar HMG-CoA. E assim vai rolando, né? E esse HMG-CoA vai ter uma outra reação com a HMG-CoA liase, que vai formar acetoacetato. Bom, o que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei antes dos corpos cetônicos? Pois bem, esse acetoacetato ele vai ser reduzido a beta-hidroxibutirato. Meu Deus, Gabi. Força de moléculas. Pois é. O que eu quero chegar com isso? Tá, esse slide está um pouco bagunçado. O que eu quero chegar com isso? Esse beta-hidroxibutirato basicamente é a formação de corpos cetônicos. E eu vou até fazer uma coisa, para ver se consigo com vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu tirei os fones. Tá bom? Tá. Então, olha só. Aqui eu não tenho recurso de imagem, mas eu vou mostrar para vocês. Imagina assim, ó. Eu sou um atleta de alto nível e eu estou no final de uma prova. E o meu glicogênio, ele chegou, a nomenclatura dada, eu cheguei numa depressão de glicogênio. Eu não tenho mais esse substrato de glicogênio para manter o sistema em atividade. E eu comecei a ter o acúmulo desse acetil-CoA, teve todas as reações e começou a ter essas reações. E eu comecei a ter a formação de corpos cetônicos. Aonde eu quero chegar com isso? Tem uma imagem de um atleta que a mulher chega cambaleando no final de uma prova. Os horários da videoaula chega cambaleando no final de uma prova. É uma atleta olímpica. E o que acontece? Eu começo a ter todo o ponto de vista de fadiga. Eu perco essa condutância de informação, eu perco a efetividade do meu movimento, eu perco a qualidade do meu gesto motor, eu começo a ter um processo chamado de câimbras. Por quê? Porque aliado com essa falta de energia, eu vou ter um processo chamado também de desidratação. Então, a principal causa de cãibra é a desidratação. E começa a ter várias relações do ponto de vista molecular, na qual eu vou ter essa fadiga, esse processo de fadiga, que é formado através de um processo chamado de cetoacidose. Então, esse acetil-CoA, que começa a acumular no meio externo e começa a fazer essa série de reações, vai começar a formar corpos cetônicos. O que você tem que saber de uma prova? Você tem que falar assim, ó. Bom, através do acúmulo de acetil-CoA, eu vou ter a formação de corpos cetônicos. Não precisam saber a sequência de reações com enzima e o caramba. Você tem que saber o quê? Eu tenho formação de corpos cetônicos. A partir do processo de corpos cetônicos, eu vou ter um processo chamado de cetoacidose. A cetoacidose vai causar, junto com o processo de desidratação, eu vou ter um problema de marcha, um problema de efetividade no meu gesto motor, o que vai atrapalhar, obviamente, na minha efetividade no exercício. Tá, deixa eu voltar com o fone aqui que eu começo a gritar e eu não quero que vocês gritem, imagina, que vocês fiquem surdos comigo gritando, né? Deixa eu botar o fone de novo aqui. Então, assim, ó. Voltei. Tá me ouvindo bem, Filipão? Show de bola. Então, assim, ó. Essa é a grande questão da cetoacidose. Aqui alguns estudos, é que esse slide aqui, o Álvaro mandou, é o slide que ele usa no programa de pós-graduação. Tanto que tem vários estudos aqui, né? O que esses estudos querem dizer? Olha só, esses estudos basicamente querem dizer que a depressão de glicogênio, olha só, são diferentes estudos. Ali, Bruna, tu que queria diferentes artigos, esses artigos aqui, o que eles basicamente vão falar para ti? Através de experimentos, né, que vão colocar os atletas em exaustão, eles vão mostrar que o glicogênio, através da depressão de glicogênio, eu perco o substrato energético para me manter em atividade. E eu vou chegar num processo de cetoacidose. Basicamente isso. Tá. Isso aqui foram dados que foram mostrados. Aquelas questões que o Filipão falou, com mudança de placa, todas aquelas questões também estão atreladas, né,
porque o processo de fadiga e a algesia, eu não vou me tornar repetitivo, elas estão sempre atreladas do ponto de vista da fadiga que eu estou chegando no exercício. Então, todos esses problemas de marcha que eu estou tendo também tem relação com aqueles processos de fadiga, do ponto de vista de condutância do cálcio. Filipão, me ajuda aí. A dor, que mais? Acidose de placa. Acidose de placa. Aqui é uma acidose de placa. Basicamente. Então é isso. Esses sistemas que já foram vistos, basicamente vão chegar no processo chamado processo de fadiga. Tá. O que mais que eu posso destacar para vocês? Isso aqui é um detalhe importante. Lembra que eu falei para vocês assim, ó? O carboidrato, né, o sistema glicolítico, é a principal fonte para me manter em atividade em longa duração? Então, a oxidação de carboidratos, o que esse estudo mostrou? Esse estudo, lançado na Sport Science, que ano foi? 2008, é um estudo um pouco antigo já. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a analisar diferentes intervenções com misturas de diferentes fontes de carboidratos para ver como isso se relacionava com o exercício, né? E o que aconteceu? Quando eu tive essas misturas de glicose, só glicose, eu não tive grandes benefícios. Olha só, façam essa relação, ó. Eu não tive elevadas, como é que eu vou poder dizer? Eu não tive a oxidação devida dessas minhas glicólises. Mas quando eu comecei a aumentar a disponibilidade, olha só, eu comecei a ofertar glicose com frutose, glicose com sacarose, maltose com frutose. Quanto mais biodisponibilidade eu fui tendo, olha só a oxidação, ó. Reparem nisso aqui, ó, oxidação. Lembrem, sempre que eu estou oxidando, eu estou fazendo esse acetil-CoA entrar na mitocôndria e, por consequência, entrar no ciclo de Krebs e me dar esses substratos energéticos para me manter em atividade. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a biodisponibilidade de diferentes fontes de carboidratos, mais oxidação eu tive desses carboidratos. Gabi, o que tu quer dizer com isso? Gente, nosso corpo é repleto de de transportadores. Então a gente é cheio de transportadores específicos. A gente tem o transportador da glicose, o transportador da frutose, o transportador, enfim. Então, cada carboidrato tem seu transportador específico. Agora pense comigo. Quanto mais aporte eu der, quanto mais biodisponibilidade eu der, do ponto de vista nutricional, mais substratos eu vou ter para conseguir ter mais demanda de energia. Então, em linhas gerais, o que eu quero dizer? O carboidrato, a fonte alimentar nutricional de carboidratos, por diferentes fontes energéticas biodisponíveis, eu vou ter maior oxidação e, por consequência, eu consigo me manter mais tempo em exercício prolongado. Só para concluir, então, olha só, outra ideia. Através dessa minha utilização, esse estudo mostrou o quê? Através da Sports Medicine, que quanto mais treinado eu for, maior eu vou ter... Isso aqui é basicamente uma adaptação do treinamento. Então, o que o treinamento vai promover para mim? Então, eu que sou um atleta, eu que sou treinado, eu vou ter uma melhor oxidação de gorduras. Então, assim, ó, eu vou conseguir eu vou conseguir ofertar melhor as minhas gorduras para o ciclo bioenergético e eu vou conseguir economizar carboidratos. Por quê? Eu economizando carboidratos, eu vou ter mais reservas de glicogênio. Eu tendo mais reservas de glicogênio, eu consigo me manter mais tempo em atividade. Então, se a prova te pergunta assim, quais são as adaptações que eu tenho com o treinamento do ponto de vista do sistema lipolítico? Eu vou ter maior oxidação de gordura, por consequência, maior economia de carboidratos, que vai me ter mais disponibilidade de glicogênio para me quebrar e manter mais tempo em exercício. Então, eu tenho uma maior oferta energética. Galera, para hoje seria isso. Já estamos 10h43, acho que imagino que vocês estejam exaustos. Espero muito que eu tenha colaborado, que o Filipão também, que nós tenhamos colaborado com isso que nós estamos fazendo. O Filipão veio com uma informação que semana que vem o Moodle vai estar em reforma. Então, assim, o que acham de fazer uma aulinha via Zoom?
a gente só manda o link e vocês vão entrar pro Zoom direto. Então vai ser a mesma ideia aqui com o slide e tudo mais, só que eu no Moodle, eu no Zoom, só vai mandar o link para vocês daí. Queria feedback de vocês, dúvidas, elogios, críticas, por favor, fiquem à vontade. Show de bola, eu gostei bastante. Coisa boa. O José que vai gabaritar a prova. José vai. José vai. José é monstro, meu. É monstro. Interessante fazermos essa aula semana que vem. Na semana que vem, obesidade e lipídios. Que azul, claro, claro. Pessoal, falem no geral vocês que estão aí. As Carols, Cassiano, Júlia, Lázaro, Vitor. Fez sentido para vocês o conteúdo? Conseguiram entender? Vai estar gravado, então vai estar disponível para vocês. A gente, depois dessa aula, vai fazer um questionário para vocês. Show, muito obrigado. Eu, conforme vou estudando as minhas anotações, procuro vocês, mas estão ajudando muito, sim. Muito isso aí, bom, só gente. chamar, Lázaro. Só chamar que estamos disponíveis aí, qualquer hora. Estamos disponíveis mesmo. Além disso, a gente vai fazer um questionário para vocês aqui no Moodle. Não é avaliação, é para vocês treinarem, né? Já que nós vamos ter, a partir de agora, a plataforma Moodle, a gente tem que começar a pensar estratégias para avaliar vocês. A gente agradece muito de capaz. Pensar em estratégias para vocês irem treinando, né? E estudando. Caso queiram, obviamente, é uma coisa muito opcional. Então, eu vou fazer uma questão a partir do que eu dei de aula do sistema político, né? Eu gosto de questão dissertativa. Gabi, como tu é ruim? Gente, vocês podem ter certeza. Se eu tô pensando em uma coisa dissertativa, é porque o Álvaro vai pensar numa coisa dissertativa. Ele adora. Gente, vocês podem ter certeza de uma coisa. Apesar de ser Moodle, o Álvaro não vai deixar a disciplina perder essa questão de nível de estudo. Vai precisar de um baita nível de estudo para aprovar, para tirar A e B. Então, a gente estava conversando assim, as questões que ele vai botar de avaliação assim vão manter a disciplina ainda difícil. Por quê? Porque vocês têm que estudar. É uma disciplina super importante para a atuação de vocês. Nutricionista, educador físico. Olha as questões que nós... Olha só. A gente falou de suplementação, a gente falou de integração fisiológica, falou do ponto de vista de queima de gordura, do ponto de vista de sistemas diferentes, em diferentes tipos de exercício, sabe? Questões suplementares. Então, assim, vocês que querem ser bons profissionais, a questão é manter o engajamento, né? Mas, enfim, então por isso que eu tô pedindo, né? Mantenho essa questão do estudo. Então a gente vai fazer isso para vocês, a gente vai manter formas para vocês se manterem estudando, caso queiram, né? Para praticar também o que foi dado hoje, para ver se vocês conseguiram fixar. Então eu vou fazer um questionário. O Filipão pensou em alguma coisa também, né, Filipão? Isso, vamos deixar ali no Moodle, nesse tópico mesmo, algumas questões sobre a aula de hoje, a aula passada, também sobre glicólise anaeróbia. E os slides dessa aula já estão disponíveis ali no Moodle também, no tópico 2. Como vocês acessaram aqui, já está ali os slides, caso precise. Outra coisa, me pediram um artigo. Tem um artigo ali no Moodle que eu já disponibilizei, que fala a questão da inter-relação de sistema glicolítico e lipolítico. É um artigo muito bom, eu já dei uma lida nele. Então, faz conseguir entender melhor essa integração de diferentes sistemas, tá? Acho que é isso. Vamos deixar as questões logo mais no Moodle e espero que você tenha uma ótima semana. Filipão, tem alguma coisa para falar? Não, isso aí, cara. Só agradecer, obrigado pela atenção de todos. E a gente vai evoluindo aí a cada aula e espero trazer um bom conteúdo para vocês aí. Muito obrigado. E agora prometo que o conteúdo começa a ficar mais prático também. Às vezes é um pouco chato, um pouco maçante isso de ficar decorando enzima e reações, mas agora a gente vai conseguir ter uma parte mais prática que vocês vão gostar. Prometo. Com toda certeza. Agora com sistemas que a gente vai falar de todos os sistemas, a gente começa a fazer as inter-relações de rotas e começa só a aplicar. Aplicar. Daí fica muito mais fácil, visível, todos os sistemas. Filipão, acho que pode encerrar aí. Beleza. Agradeço a todos. Valeu, gente!